pessoal, tudo bem? Pessoal, estou gravando esse vídeo para falar com vocês sobre função do segundo grau, beleza? Então, eu acredito que através de 3 exemplos, ele vai resolver, vai dar uma ideia daquilo que você precisa entender, tá bem? Ok? Então vamos lá então, vou começar bem do zero, na coisa bem básica mesmo. Toda função do segundo grau ela é da forma f de x ax ao quadrado mais bx mais c, ok? A pertence aos reais, diferente de zero, B pertence aos reais e C pertence aos reais, beleza? Então, para existir a função do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, tá ok? Ele pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. Então, essa é a ideia, essa é a definição da função do segundo grau, beleza? Bom, o que acontece aqui? Olha só, se você olhar e prestar atenção, essa função, ela lembra da equação do segundo grau quando você faz isso aqui, ó. Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Então, se você tem uma base de equação do segundo grau, com certeza você vai ter uma base da função do segundo grau. Claro que aqui na função você vai trabalhar uma parte gráfica e tudo mais, ok? Bom, então vamos lá então. Ó. Então, primeiramente, nós temos que entender que a função do segundo grau ela é uma função da forma de R em R, beleza? Bom, vamos pensar o seguinte, ó, o que é o domínio aqui? Domínio são os reais e o contradomínio também são os reais, beleza? Bom, além disso, nós precisamos entender algumas coisas, alguns detalhes que trabalham a função do segundo grau. Bom, nós vamos trabalhar aqui o zero da função, tá ok? O zero da função. Nós vamos trabalhar aqui concavidade da parábola, beleza? Da parábola, ok? Nós vamos trabalhar o vértice da parábola, tá bom? E nós vamos trabalhar aqui o gráfico da parábola, beleza? Ou o gráfico da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau, beleza? Então, vamos começar aqui com o zero da função. Então, vamos lá, então. Zero da função. Olha só como que a gente trabalhar o zero da função, beleza? Veja bem, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer tudo aquilo lá através de 3 exemplos. E cada exemplo vai ser um vídeo, tá bom? Então, vamos lá então. Ó. Primeiro exemplo, tá? Você tem uma função x ao quadrado mais 3x mais 2, ok? Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar primeiramente, nós vamos identificar primeiramente o que é o valor de a, b e c. Então, a função ela é da forma f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos lá então, se não tem nada, o valor do a vai ser o quê? 1. B vai ser 3 e o C vai ser 2. Bom, tá aí os valores dos coeficientes. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, o zero da função, tá? O zero da função. Vamos comigo então, olha só. O que é o zero da função? Zero da função é quando você zera o y ou quando o f de x é igual a zero, tá? Esse é o zero da função. Então, você vai pegar o f de x, que é o x ao quadrado, mais 3x mais 2, igual a zero. Então, agora você caiu em quê, pessoal? Você caiu numa equação do segundo grau.
Então, vamos lá? Então, nossa função é f de x, tá? Igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Os coeficientes a é 1, 3 e 2. Beleza? Quero achar o zero da função. Ou você faz o y ser igual a zero, ou f de x ser igual a zero. Por quê? Porque nós temos que saber que o y é igual ao f de x. Isso aqui é uma definição, tá bom? Bom, se eu cair na equação do segundo grau, então, obviamente, eu vou trabalhar o quê? Delta b ao quadrado menos 4ac. E as raízes, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos fazer isso, ok? Então, vamos comigo? Delta será igual a 3a ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, nós temos aqui 9 menos 8 igual a 1, beleza? Bom, então vamos lá então. Vamos lembrar aqui então que quando delta é maior que zero, delta é maior que zero, nós temos o quê? Duas raízes reais e diferentes, beleza? Então vamos comigo então? Olha só então. Agora nós vamos usar a Bhaskara, né? Que é menos b, menos com mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Então vamos lá então, achar o x1. Menos 3 mais ou menos, vamos finalizar, vamos tirar isso aqui da raiz do parênteses, né? Menos 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então, vou pegar aqui, ó, menos 3, beleza? Vou pegar aqui, ó, menos 3 mais 1 sobre 2. Isso aqui é menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1, ok? O x2, pessoal, é menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Agora, presta atenção quando eu falo zero da função, pessoal. Quando eu falo zero da função. Quando o seu y é igual a zero, certo? Nós temos o x valendo o quê? Menos 1 e menos 2. Ou seja, que ponto é esse então, pessoal? Menos 1 e 0 e menos 2 e 0. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos, quando nós trabalhamos com função, nós trabalhamos exatamente em zero da função, concavidade, vértice da parábola e gráfico da função de segundo grau. Então, nós estamos achando gráfico na função. Então, toda função tem pontos, tá? Então, quando eu zero y, logo eu acho o valor de x. E esse valor de x é exatamente menos 1 e menos 2. Só que agora não são as raízes, são os pontos, beleza? Então, na equação do segundo grau, nós achamos as raízes, que é o x1 e o x2, beleza? Na verdade, o menos 1 e o menos 2. Como nós estamos trabalhando com função, nós achamos os pontos. Está aqui os pontos achados, beleza? Bom, agora, depois disso, nós vamos achar o quê? A concavidade. Concavidade. Então, vamos lá então. Ó. Concavidade da parábola. Tá bom? Vamos comigo então? Olha só como é que eu vou identificar a concavidade da parábola. Você verifica, ó, quando... Deixa eu mudar de cor aqui. Vou colocar preto. Quando o A for maior que zero, temos a concavidade voltada para cima. Ou seja, vamos fazer uma parte gráfica aqui para vocês entenderem. Olha só então, ó. Então, nós temos a concavidade voltada para cima, ou seja, nós temos alegria. Olha só, concavidade voltada para cima, nós temos alegria, beleza? Bom, agora
nós temos aqui, ó, quando você percebe que a concavidade é voltada para baixo, é exatamente isso aqui, ó. Quando o A for menor que zero, temos a concavidade, ó, a concavidade voltada para baixo, beleza? Ou seja, então vamos lá? Então a sua concavidade, pessoal, seria mais ou menos alguma coisa assim, ó. Então seria um gráfico assim para baixo, tá bom? Porque o gráfico, pessoal, ele é uma parábola, tá? É uma parábola. Beleza, pessoal? Então vamos de novo. Então, como que eu estudo a concavidade? Somente olhando para o valor do A. Então vamos voltar lá atrás, olha só. Então no começo, no exemplo, né, que nós estamos trabalhando, olha só. Esse A é 1. Se o A é 1, logo, se o A é 1 e 1 é maior que 0, então nós temos a concavidade voltada para cima, ou seja, alegria. Beleza? Bora então, vamos lá. Olha só então. Então, portanto, nós temos aqui concavidade voltada para cima. Depois disso, nós vamos trabalhar o quê? O vértice da parábola. Pela definição, então vamos lá então, ó. Vértice da parábola, tá ok? Então vamos lá então, ó. Olha só como que vai ser o vértice da parábola. Nós temos o vértice da parábola sendo o seguinte, ó, xv, yv, beleza? Então, esse é a nossa definição. Então, xv é o x do vértice, da parábola, beleza? E o yv é o y do vértice da parábola. Vamos lá então. Como que eu acho o x-vértice? Menos b sobre 2a. Então, lembrar lá da definição? Vamos lembrar da função? Vamos repetir aqui então. Ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. Então, você vai substituir aqui, ó, menos 3, beleza? 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3 sobre 2. Beleza? Ou, para quem gosta de decimal, menos 1,5. Com certeza é mais fácil de localizar. Como que eu acho o y-vértice? Menos delta sobre 4a. Menos, qual é o valor do delta? O delta nós achamos lá atrás como sendo quanto? Olha só, o delta vale 1, beleza? Então, o delta vale 1. Então, vai ficar menos parênteses 1 sobre 4 vezes 1, ou seja, menos 1 sobre 4. Fração ou menos, deixa eu apagar essa parte aqui, espera aí um pouquinho, menos 0,25. Guarda isso. Então, qual é o seu ponto? Vamos lá, então. Vamos lá? X-vértice, y-vértice. Exatamente em fração, menos 3 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Então, vamos lá. Então, guarda tudo isso. Então, nós estudamos até aqui. Nós vimos o zero da função, que você zera o y e acha uma equação do segundo grau. Beleza? Depois você faz a concavidade, você olha para o valor do A. Como o A aqui é positivo, então você tem a concavidade voltada para cima, ou seja, alegria. Se fosse A menor que zero, você teria tristeza, beleza? Agora você tem o vértice da parábola. Como que você acha o vértice da parábola? Menos b sobre 2a, tá ok? Isso aqui é uma definição, é importante você gravar isso aqui, né? Porque tem que memorizar, não tem jeito, tá ok? E o y-vértice, achando os valores, você tem esse ponto, tá bom? E agora nós vamos fazer o gráfico da parábola. Agora nós vamos juntar todos os pontos. Mas antes de você ver o gráfico da parábola, eu quero acrescentar aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, corta o eixo y.
Fica mais fácil de entender. Olha só o que eu vou fazer aqui então, olha só. Bom, então o primeiro fato aqui é o seguinte. Vamos comigo. Onde que corta o eixo Y? Então vou colocar aqui, ó, corta o eixo Y, tá bom? Onde é que corta o eixo Y? Quando, na verdade, o x for zero. Quando o x for igual a zero, o que você tem? Y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, correto? Então, o que nós temos? Onde tem x, você joga zero. 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 2, ou seja, 2. Que ponto é esse, pessoal? 0 e 2. Bom, beleza então. Agora nós vamos construir o nosso gráfico, tá ok? Então vamos lá então, vamos construir o nosso gráfico. Agora nós vamos juntar tudo. Deixa eu fazer um gráfico aqui bem tranquilo, bem bacana mesmo. Olha só, deixa eu colocar ele aqui, ó. Mais ou menos no meio, tá? Não vai ser perfeito numericamente, mas vai dar para entender, tá bom? Vamos lá então, ó. Eixo Y, eixo das ordenadas, beleza? Eixo X, beleza? Eixo das abscissas. Ok, então vamos lá então. Vamos localizar aqui então todos os pontos trabalhados. Vamos lá, lá do zero. Primeiro eu fiz o zero da função. Quais são os pontos? Menos 1 e 0 e menos 2 e 0. Então vamos lá então, ó. Menos 1 e 0, menos 2 e 0. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Menos 1 e 0 e menos 2 e 0. Beleza, então. Isso aqui são os zeros da função. Zero da função. Beleza, então. Bom, depois disso, além disso, nós temos o quê? Nós temos a concavidade da parábola, ou seja, a concavidade da parábola é a alegria. Então, nós vamos assumir a alegria. Olha só. Então, o A sendo maior que zero, nós temos o gráfico nesse formato, tá ok? Bom, continuando aqui então, nós temos aqui o vértice que é menos 3 sobre 2 e menos 1 quarto. Então, o vértice da parábola é menos 3 sobre 2 e menos 1 quarto, beleza? Esse aqui é o vértice, vamos chamar de V, tá bom? E além disso, nós temos aqui onde corta o eixo Y. Onde corta o eixo Y? No 0 e 2. Pronto. Corta o eixo Y no ponto 0 e 2. Beleza, então. Vamos observar aqui, então. Ó. Isso aqui são os zero da função. Se é o zero da função, é onde ele vai passar pelo eixo X. Tá? Zero da função passa pelo eixo X. Tá ok? Passa pelo eixo X. Passa pelo eixo X. Beleza, então. Então, vou localizar aqui, ó, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 está aqui mais ou menos. Menos 1 e 0, beleza? E menos 2 e 0, ok? Beleza, então. Esse é o nosso ponto que passa pelo eixo X. Depois, nós temos aqui onde corta Y, tá? Onde corta Y? Exatamente no 0 e 2. Tá aqui, ó, no 0 e 2. Beleza! Agora, nós temos que localizar o vértice. Vamos fazer uma continha aqui embaixo? Menos 3 quartos, nós achamos que vai dar menos 0,75. Opa! Menos 3 sobre 2, né? Menos 3 sobre 2 vai dar menos 1,5. E o menos 1 quarto vai dar exatamente menos 0,25. Menos 0,25. Vamos lá então. Ó. Então presta atenção aqui. Então, menos 1 sobre 5, menos 1,5 é o x vértice. Então, quando eu tenho dois pontos da parábola, então significa que o x vértice sempre vai ser a metade. Então, aqui é menos 1,5. E menos 1 quarto é menos 0,25. Está mais ou menos aqui, ó, pessoal. Então, eu vou localizar esse ponto. Está aqui mais ou menos esse ponto. Vamos lá, então. Ó. Agora, presta muita atenção, mas muita atenção.
O meu gráfico tem a formato de alegria, tá ok? A boca tá para cima. Então, eu peguei os zeros da função, que está aqui, ó, o ponto, beleza? Eu peguei o vértice da parábola, está aqui, ok? E eu peguei o ponto que corta o eixo y, ou seja, beleza, então. Dessa função aqui, pessoal, x² mais 4x, mais 4x não, mais 3x e mais 2, beleza? Então, vamos lá então? Então, eu vou ligar esses pontos. Então, primeiro eu tenho que ter uma ideia de como que seria esse gráfico, tá bom? E esse gráfico vai passar exatamente por esses pontos. Então, aqui, pessoal, através desse exemplo, eu consigo, tá, fazer tudo o que vocês irão ou já haviam aprendido, tá ok? Então, aqui nós temos o vértice, beleza? Então, nós temos aqui o vértice. Nós temos a concavidade, que é essa curva voltada para cima. Nós temos o zero da função, beleza? E nós temos o valor onde corta o eixo y. Então, se você prestar atenção em relação a onde ele corta o eixo y, é exatamente no valor do x igual a zero, beleza? Ou seja, no ponto 0,2. Mas se você observar o seguinte, onde que ele corta o eixo y? Quando eu falo ponto, é no 0, 2. Quando eu pergunto assim, qual o valor que ele corta o eixo y? É no 2. Ele corta no 2. E esse 2 é quem, pessoal? É o valor do c. Então, sempre o meu gráfico corta no eixo y pelo valor c, da letra c, dos coeficientes. Então, a função é essa aqui, ó, ax² bx mais c. Então, esse c é o valor onde o meu gráfico corta o eixo y. Beleza, pessoal? Galera, agora para fechar. Esse vértice está lá embaixo. Se ele está lá embaixo, a função do segundo grau, quando ele tem, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, é aqui. Isso, é aqui. Olha só e presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Olha só. Primeiramente, quando A é maior que zero e o vértice está lá embaixo ou está lá em cima? Está lá embaixo. Então, ele assume ponto mínimo. Beleza? Por quê? Porque o vértice está lá embaixo. Quando o vértice está lá em cima, ele assume ponto máximo. Beleza, pessoal? Então, onde eu quero chegar aqui, então? Para concluir esse exercício nosso, o gráfico está lá embaixo, né? O vértice está lá embaixo. Se o vértice está lá embaixo, ele assume ponto mínimo ou ponto máximo? Assume ponto mínimo. Beleza, pessoal? Pessoal, isso aqui é uma forma generalizada, ok? Agora, os exercícios, eles perguntam mais especificamente cada caso, ok? Então, aqui é uma lembrança, é uma recordação daquilo que vocês aprenderam no nono ano, ok? E aqui, claro que de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Mas agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a partir de agora, nós vamos trabalhar, eu vou dar mais 2 exemplos, ou seja, mais 2 vídeos, e aí nós vamos trabalhar o exercício e eu vou fazer a correção do PET com vocês em seguida. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, ok? Forte abraço, Deus abençoe a todos.